sobre energia potencial elástica. Vou apresentar para vocês quais são os objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje. Os objetivos de aprendizagem são definir a energia potencial elástica, identificar as grandezas físicas que influem no cálculo da energia potencial elástica e resolver exercícios. Uma aula também que eu procurei fazer bem objetiva, bem condensada, para que em pouco tempo você possa entender os principais aspectos. E eu estou essa terceira aula que eu vou repetir esse slide aqui, o slide seguinte. Esse slide aqui é a definição de energia. Energia é a capacidade de um corpo ou sistema físico ou uma substância de realizar trabalho, tá certo? Então, se um corpo tem energia, ele pode realizar trabalho. E energia potencial, como é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, é uma energia que pode ser armazenada nos corpos ou sistemas. Então, a energia potencial elástica é a forma de energia que ela é adquirida por corpos elásticos capazes de retornarem ao seu formato original após sofrer algum tipo de deformação. A energia potencial elástica é a energia armazenada como resultado da aplicação de uma força para deformar um objeto elástico. Esse objeto elástico pode ser um elástico, pode ser uma mola, pode ser um corpo de borracha que sofreu deformação e restaure a posição inicial. Essa energia, a energia potencial elástica, ela é armazenada até que a força seja removida e o objeto volte à sua forma original, realizando o trabalho no processo. A deformação pode envolver comprimir, esticar ou torcer um objeto. Então, quando eu falo deformação, eu uso logo essa palavra, porque deformação pode ser comprimir, esticar ou torcer um objeto. Aqui você tem aqui um arco flecha, tá certo? À medida que eu vou esticando o elástico, eu estou acumulando energia e quando eu libero esse elástico com a flecha, a energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética. E a gente tem que, à medida que você aumenta a deformação X, a força também vai aumentando, a força elástica. E a energia também vai aumentando. Então, a força elástica é uma força variável, como nós já falamos na aula sobre a lei de Hooke. A expressão para a energia potencial elástica é dada por essa expressão, o E, energia potencial elástica, igual K. Esse K é a constante elástica, a unidade é Newton por metro, e x ao quadrado. Esse x ao quadrado é a deformação, seja a compressão ou o elongamento de um elástico ou mola. Para que a unidade de energia potencial elástica esteja em Joule, a constante tem que estar em Newton por metro e a distância em metro. Se a gente for olhar como a força é uma força variável, a gente tem aqui a deformação x e a força vai aumentando, sendo que a força elástica é K vezes x. E aqui a figura que forma abaixo é o quê? É um triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é x, a altura é a força, que é K vezes x. K vezes x fica kx ao quadrado. E o 2 dividindo é por conta da fórmula da área do triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Então nós temos as três energias. Cinética, depende da velocidade. Um corpo que tem velocidade tem energia cinética. Potencial gravitacional, um corpo que está a uma certa altura em relação ao nível de referência que normalmente usamos o solo. Se ele está a uma certa altura, tem energia potencial gravitacional. E energia potencial elástica, quando um elástico, uma mola, um outro corpo é capaz de sofrer a deformação e ter o seu estado restaurado para a posição inicial, para a situação de equilíbrio. Esse GIF mostra o seguinte:
Eu tenho aqui em azul a força peso, vertical, sentido para baixo. A força de reação da mesa, que aí seria a força normal, esse vetor laranja. E esse vetor rosa, que fica mudando de direção e sentido, é a força restauradora, que no caso é a nossa força elástica. A gente percebe que quando a mola é comprimida, a força elástica aponta no sentido contrário. Quando a mola é esticada, ela aponta para a posição de equilíbrio. Ela sempre vai ficar apontando para a posição de equilíbrio. Então, isso aqui, se a gente desprezar a atuação de forças de atrito, a gente tem aqui um sistema massa-mola em que, quando o sistema chega nos pontos de amplitude máxima, que seria a distância máxima de compressão e distância máxima de alongamento, você tem energia potencial elástica máxima. Só tem energia potencial elástica, não tem energia cinética, e o corpo para de se movimentar. Então, a energia cinética é zero. Quando o corpo passa pela posição de equilíbrio, o x é igual a zero, não tem força elástica, ele só tem energia cinética. E você vai ter a transformação de energia potencial elástica em energia cinética, e assim por diante. E nesse sistema aqui, se a gente desconsiderar a atuação da força de atrito, você tem um sistema conservativo, né? Energia se conservando, que vai ser tópico para a próxima aula. Vamos fazer um exercício? Exercício 1. O gráfico ao lado mostra como o módulo da força elástica varia com a deformação x sofrida pela mola. Determine a constante elástica. B, a energia potencial elástica armazenada quando x igual a 5 metros. Então, no item A, a gente tem que achar a constante elástica. A constante elástica, a força elástica é igual a K vezes x. É uma função do primeiro grau de coeficiente linear zero, ou seja, a reta vai passar pela origem e a inclinação aqui vai me dar, a inclinação da reta me dá qual é a constante. E como eu meço essa inclinação, professor? Você vai dividir esse lado, que vale quanto? 80, por esse aqui que vale 4. Ou então você aplica a formulazinha, F igual a Kx, o K vai ser F sobre X, a força é 80 sobre 4, mesma coisa. Constante elástica, 20 newtons por metro. Agora, quando x igual a 5 metros, qual é a energia potencial elástica? Então, a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, 20, x, 5 metros, 5 ao quadrado, sobre 2. 20, 20 dividido por 2 é 10. 5 ao quadrado, 25. 10 vezes 25 é igual a 250 joules. Essa é a energia potencial elástica. Eu vou voltar aqui rapidinho, só para você perceber o seguinte. Eu queria no item A a constante elástica, K que é a inclinação, e a energia quando a posição for 5 metros. Então, os 5 metros não é mostrado aqui no gráfico. Aí a gente faz esse cálculo de achar a constante, F igual a Kx, que foi dividir 80 por 4, né, que deu 20, e pega a função da energia potencial elástica, e onde tem o x, a deformação, a gente coloca o 5. Ao só dividir 20 por 2 é 10, 5 ao quadrado 25, 10 vezes 25 ficou 250 joules. Perfeito? No exercício 2, uma questão da Fundação Carlos Chagas, diz assim: uma mola elástica ideal submetida à ação de uma força de intensidade 10 newtons está deformada de 2 centímetros. A energia elástica armazenada na mola é de... Então, a força 10 newtons, a deformação 2 centímetros, e quer saber qual é a energia potencial elástica armazenada. Então, pessoal, eu tenho que primeiro achar qual é a constante elástica, porque a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. E esse x que está em centímetro eu tenho que transformar para
metro. Então, vou achar a constante elástica. Então, os dados da questão que eu vou trabalhar vai ser o seguinte. A força é igual a 10 newtons, o x 2 centímetros, aí 2 dividido por 100, certo? De centímetro para metro, se eu tenho 2 centímetros e quer transformar para metro, é só dividir por 100. 2 por 100 que é 0,02, eu quero saber qual é a energia potencial elástica para quando a distância for 2 centímetros, equivale a 0,02 metros. Normalmente eu prefiro trabalhar com frações, eu acho melhor. Então a gente vai ter F igual a Kx, então a constante vai ser K igual a F sobre X, onde K vai ser 10 sobre 2 sobre 100. Então esse aqui, a força vale 10 e o X é 2 sobre 100. Divisão de fração, né? Divisão de fração, como é que a gente procede na divisão de fração? A gente repete a primeira fração, aqui é como se estivesse em cima 10 sobre 1, embaixo 2 sobre 100. Então, na divisão de fração, a gente repete a primeira fração, que seria 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, 100 sobre 2. 10 vezes 100 é 1000, 1 vezes 2, 500. 500 newtons por metro. A energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2, que ficaria, o K é 500, o x ao quadrado eu vou usar em fração aqui, 2 sobre 100 ao quadrado sobre 2. Se você quisesse usar 0,02 metros, pode usar, dá certo também. É questão de preferência, de gosto. Aqui 2 e 100. 2 e 100 são pares. Se são pares, são divisíveis por 2. 2 para 2 é 1, 100 para 2 é 50. Show. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse termo que está entre parênteses ao quadrado. Então vai ficar 500 vezes 1 ao quadrado é 1, 50 ao quadrado. Como é que eu faço 50 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Aí aqui tem um zero, eu coloco agora dois zeros. Ou faço direto, 50 ao quadrado, 2.500. Você percebe que esse 500 multiplica 1 e divide 2.500. Então, eu posso dividir por 100, que seria o equivalente a cortar esses dois zeros daqui, do 500, com esses dois zeros aqui de 2.500. Vai ficar 5 vezes 1 sobre 25. Quando eu faço essa continha, vai ficar 5 vezes 1, 5. 5 sobre 25. Ambos são divisíveis por 5. Ficou 5 sobre 25. Se eu dividir ambos por 5, vai ficar 1 e 5 embaixo. Vai ficar 1 quinto. 1 quinto. Agora, tem dificuldade de fazer conta, pensa em dinheiro. Imagina que é R$1 para 5 pessoas. R$1 para 5 pessoas dá quanto? 20 centavos para cada uma. Pronto. E aqui embaixo ficou 2. 20 centavos para duas pessoas dá quanto? Já estava a resposta aqui antes, né? Dá o equivalente a 10 centavos, que seria 0,10 joules de energia. Perfeito? Então, 0,10 joules de energia é a resposta que corresponde à alternativa A, letra A. Por hoje é só.